E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Tudo bem com você? Eu continuo falando neste vídeo sobre colocação pronominal. Agora eu vou mostrar para vocês a colocação pronominal chamada de enclítica, aquela em que o pronome oblíquo átono aparece depois do verbo. Antes eu quero reiterar aquele pedido que eu faço sempre. Por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Vai ser bom para você, vai ser ótimo para mim. Faça essa caridade, essa gentileza por mim. Eu agradeço demais antecipadamente. Clica também na mãozinha com o polegar para cima, isso significa que você gostou da videoaula e isso faz com que mais pessoas sejam atraídas aqui para o canal. Isso ajuda a que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu construo aqui sozinho na minha casa com muito carinho, com muita determinação, porque eu sei que isso ajuda muita gente. Como é que eu sei isso? Eu tenho poderes paranormais e percebo que as pessoas... Não, as pessoas me dizem, as pessoas me mandam mensagens, eu recebo cada mensagem emocionante, impactante. Às vezes eu fico assim meio de saco cheio, desculpa eu desabafar, falar, não vou gravar mais não. Mas eu recebo tantas mensagens carinhosas, tantas mensagens que me dão conta da importância desse canal para muita gente, e é por isso que eu continuo gravando. E aí faça isso, olha, você pode também fazer com que a minha palavra chegue a pessoas que estejam efetivamente precisando, tá bom? Faça isso, clique na mãozinha com o polegar para cima, inscreva-se no canal caso você não tenha feito ainda isso, compartilhe com os amigos, colegas de trabalho, faça-me chegar a mais pessoas, olha eu colocando aí o pronome depois do verbo, porque eu acho que isso vai ser importante para todo mundo, tá bom? Colocação pronominal, agora eu vou mostrar quando é que o pronome deve vir obrigatoriamente depois do verbo. Olha, a primeira coisa que eu digo a você, se o verbo é a primeira coisa da frase, o pronome tem que vir depois dele. Por que, professor Zé Arnaldo? Porque não se começa a frase em oração com o pronome oblíquo átono. De novo eu faço aquela ressalva. Nos ambientes oficiais, monitorados, ok? Formais, a língua, nesse padrão culto, não admite um pronome oblíquo átono começando oração ou frase. Então, se a primeira coisa da oração ou da frase é o verbo, o pronome tem que vir depois dele. Então, assim, olha. Levanto-me cedo. Sempre. Cadê o pronome oblíquo átono, pessoal? Já localizou? É ele aqui. Ele está depois do verbo. Por que disso? Porque o verbo é a primeira coisa da frase e não se começa a frase com o pronome oblíquo átono. Então quer dizer, professor Zé Arnaldo, se eu dissesse eu me levanto cedo todo dia, estaria errado? Num ambiente formal, sim. Numa prova de concurso, sim. Obviamente, a gente não faz isso no dia a dia. A língua é tão dadivosa, eu já usei esse exemplo em outra aula, uso de novo. A língua se adapta aos ambientes, às situações. Nos ambientes mais formais, ela assume um ar mais formal, culto, padronizado. No ambiente mais distenso, você pode usar a sua língua do dia a dia. O nosso grande gramático Evanildo Bechara, titular emérito da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o professor Evanildo Bechara, sempre diz que nós devemos ser poliglotas na nossa própria língua. O que ele quer dizer maravilhosamente com isso? Que nós devemos saber usar a língua como nós sabemos usar a roupa que nós vestimos no dia a dia. Se há uma situação mais formal, nós temos uma roupa específica para isso. Se há uma ocasião mais festiva, nós temos uma outra vestimenta mais adequada para ir à praia, ou ao cartório, ou a um casamento, ou a um churrasco com os amigos. A língua acompanha o nível de oficialidade, de padronização desses ambientes. Nos ambientes, portanto, mais padronizados, mais formais, a colocação pronominal a colocação do pronome é esta depois do verbo, porque é o verbo que abre a frase. Ok? Foi? Um segundo caso, obrigatoriamente, é depois do gerúndio. Por exemplo, se eu digo o namorado abraçava a moça beijando-a. Olha aqui, depois do gerúndio, o pronome oblíquo átono colocado. Como é o nome dessa colocação em que o pronome aparece ligado ao verbo por um hífen
depois dele, portanto, é a tal da ênclise. Essa posição é, portanto, a posição enclítica. Depois você trata de decorar esses nomes, é importante que você saiba isso também. Quando o pronome aparece antes do verbo, eu mostrei isso em 2 aulas antes dessa, próclise. Quando o pronome vem depois do verbo, ligado a ele por hífen, ênclise. Para encerrar a ênclise tem mais um caso. Aliás, é um caso que serve para ênclise e para próclise. Quando eu tenho antes do verbo um pronome reto, a língua me dá a oportunidade de escolher se eu coloco o pronome oblíquo átono antes ou depois. Assim, ó, eu posso dizer, ele se demitiu, aqui está o pronome oblíquo átono se, colocado antes do verbo, não é isso? Porque eu tenho aqui um pronome reto. Mas eu poderia dizer da mesma forma, dizer ou escrever assim, ó. Ele demitiu-se. E aí eu teria o pronome, colocado encliticamente após o verbo, independente de aparecer esse pronome. Então, quando eu tiver o pronome pessoal reto na frase antes da expressão verbal que tem um pronome, eu posso colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, procliticamente, ou depois do verbo, em ênclise. Foi terminada a colocação pronominal chamada de ênclise com este vídeo que eu espero que você tenha gostado muito. Por favor, clique no sininho, clique na mãozinha com o polegar para cima. Vou encerrar essa aula antes que eu explique, eu não aguento mais coçar o meu nariz. Ao gostar, esse beijo deve estar com muita poeira. Um beijo, até a próxima.